E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de química? Vamos falar um pouquinho sobre matéria. Bom pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Na aula de hoje nós falaremos sobre o conceito de matéria. O que seria matéria em si e quais são as definições seguindo a transformação dessa matéria. Beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, o que seria matéria? Vamos ver a definição. Tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Então, povo, o que é matéria? Basicamente, é tudo que existe. Então, se alguma coisa existe, logo ela vai ocupar um lugar no espaço. E se ela ocupa um lugar no espaço, ela ocupa esse espaço tendo um preenchimento. Esse preenchimento a gente chama de massa, que é a quantidade de matéria, é a quantidade de algo que existe. Tudo bem? Então, se você olhar bem, nós somos matéria. O nosso celular é matéria, o relógio é matéria, o computador é matéria, a mesa é matéria, a nossa casa é matéria. Então, tudo que existe é considerado matéria. Tudo bem? Bom, outra coisinha. Essa tal de matéria, ela pode existir em 3 estados físicos, que também são chamados fases de agregação. A gente vai ver nas próximas aulas mais profundamente o que seria isso. Mas, por exemplo, nós temos matérias no estado sólido, que é o nosso caso, nós somos sólidos. Matéria no estado líquido, como se fosse a água. Então ela tem já uma mobilidade maior da sua matéria. Mas uma que é um pouquinho difícil de perceber é a matéria no estado gasoso. Porque quando nós estamos olhando assim, por exemplo, eu estou no meu quarto aqui. Nossa, o quarto está vazio. Na verdade não, o quarto está lotado, ele está totalmente preenchido. Do quê? De ar, de um gás atmosférico. Então aqui nós estamos rodeados de matéria no estado gasoso. É como se nós estivéssemos mergulhados em uma piscina, só que ao invés de ter a água líquida, seria gás, entendeu? Mas nós estamos à nossa volta lotado de ar. Tudo bem? Beleza? Mas em qual situação que não teria matéria nenhuma? A situação em que não teria nenhuma matéria seria o espaço sideral. Lá temos a ausência de matéria, tá? E quando nós não temos nenhuma matéria, aí a gente considera como estando no vácuo. Beleza? Então por isso que os astronautas eles têm que usar aquela roupa, aquele capacete, porque lá não tem ar em volta, não tem nada. Então precisamos colocar o capacete, aqueles cilindros nas costas lá dos astronautas, aquela roupa, para que coloque o ar para que eles possam respirar. Tudo bem, galera? Então, matéria é tudo que existe. Se ele existe, ele tem uma quantidade de existência chamada de massa e ele ocupa um lugar no espaço. E essa matéria pode estar nos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Bom, agora vamos falar das etapas em que essa matéria que a gente encontra, a gente vai transformando-a para os nossos benefícios. São esses 3 aqui, ó. Primeiro, matéria considerada matéria-prima, ou seja, é a matéria antes da transformação, ou seja, a matéria na sua forma natural. Quando nós demos o nome para essa matéria de corpo, é quando ela já tem uma quantidade ou um determinado tamanho dela, tá? Então, por exemplo, eu tenho a minha aliança aqui, ela é feita de ouro. Tá, mas quanto de matéria ouro você precisou para fazer isso aqui? Eu precisei pegar uma certa quantidade, então aí a gente já dá o nome de corpo. E quando nós damos o nome de objeto, eu quero dizer que é a matéria quando ela já está na sua funcionalidade, ela foi transformada e agora ela tem uma função. Tá bom? Então, conforme a gente vai transformando a matéria, a gente dá certos nomes
que significam em qual estágio da transformação que está essa matéria. Bom, galera, eu tenho um exercício aqui reservado que vai falar bem sobre esse assunto, tá? Então é um exercício que fala sobre matéria e é para a gente definir, vou colocar a caneta aqui, se o que ele especificou aqui seria matéria, no caso prima, se é um corpo ou se é um objeto, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiro aqui, ó, madeira. E aí, o que é madeira? É uma matéria, ou é um corpo, ou é um objeto? Olha, dentro do que ele está falando, matéria, ele não está falando da quantidade e nem da função que a madeira está tendo. Então, nesse caso aqui, madeira seria uma matéria. Então, vamos colocar a letra M aqui, tá bom? Olha já o que ele falou aqui embaixo, cadeira de madeira. Opa, então ele já falou que tem uma função, é uma cadeira, já tem uma funcionalidade nesse objeto. Então, objeto. Tudo bem? Vamos lá, galera. Plástico. O plástico, tá? Ele vem do petróleo. Então, a matéria-prima é petróleo. Mas quando ele fala de um jeito bem sem especificar a quantidade ou a função, ele simplesmente coloca plástico, a gente considera como sendo a matéria para eu produzir um produto. Então, no caso aqui, o plástico considere matéria, tá bom? Olha aqui embaixo, tubo plástico de caneta esferográfica. Agora ele já falou para que está sendo usado esse plástico. Já deu uma função que é para caneta, então, objeto. Essa aqui, esquadria de ferro da janela. Então, quando você puxa a janela e fecha, é aquele molde em volta da janela que vai correr, aquela janela de correr, sabe? Que vai passar ali, vai se deslocar. Bom, aquilo já é uma função, é uma esquadria de ferro da janela. Já tem uma função, então aqui ele é objeto. O outro aqui, ferro. Simplesmente ferro de um modo geral. Então, matéria. Caramba, professor, não vai ter nenhum corpo aqui? Vamos ver o próximo aqui, ó, na coluna da direita. Pedaço de vidro. Então, ele falou que é vidro, mas não tem uma função. Mas ele falou que é um pedaço. Então, ele já determinou a quantidade. Então, no caso aqui, ele é corpo. Tudo bem? Olha a de baixo. Vidro da janela. Pronto, ele já falou para o que está sendo usado esse vidro, que é para ser da janela, já tem um tamanho específico, já tem a função de ser uma janela. Então agora já é um objeto. Outro aqui, ó, ar que os alunos respiram. Galera, ar que os alunos respiram não é uma quantidade de ar, então não é corpo. Ah, mas é um objeto? A gente não produz o ar que os alunos respiram ou que nós respiramos. Então, no caso, talvez seja o ar condicionado. Beleza, mas ele não especificou. Então, no caso, o ar que os alunos respiram, vamos pensar que é o ar natural, antes da transformação. Então, no caso, isso aqui, matéria. E por fim, barra de ouro. Então, ele é de ouro, mas é uma barra, é uma quantidade de ouro. A gente simplifica isso, né? A gente coloca como corpo. É uma quantidade, que no caso é uma barra de ouro. Beleza, então, galera? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só deixa um comentário aqui. E não esqueçam de curtir e compartilhar esse conteúdo se você está gostando das aulas aqui do canal. Beijo pra vocês. Falou! Tchau!